Estamos de volta com o canal Dagoberto no ar. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Geraldo Antônio Freire Neto. Ele se formou em Medicina em 2015, se especializando em Psiquiatria no ano de 2019 e Psicoterapeuta em 2020. Seja bem-vindo, Dr. Geraldo. Obrigado. O Dr. Geraldo também, não podemos esquecer, que atua em uma das nossas anunciantes, que é a Revigore. Um grande abraço aí ao Fábio, a Marisley, que faz um trabalho muito especial junto a todos os municípios que atuam. Dr. Geraldo, hoje a gente vai falar sobre uma das áreas mais importantes da medicina, que é a psiquiatria, e que tenho certeza que através dessa entrevista ela vai servir muito neste momento de pandemia para todos que estão assistindo a gente. Sim. Tá certo? Então vamos começar explicando para o pessoal o que significa psiquiatria. Certo. A psiquiatria, hoje ela tem um significado assim, se você ver no dicionário, vai estar escrito assim, um transtorno para tratar os transtornos mentais. Mas se você ver do grego, os significados mais antigos, vem do grego assim, tratar a alma. Isso vem do século V a.C., né? Então assim, é bem antigo já, os primeiros hospitais psiquiátricos aí da Idade Média. Então tem esse significado aí mais antigo do que está no dicionário. Tem a ver com a alma mesmo, o significado mais antigo do que está no dicionário. Você considera a psiquiatria uma das áreas mais importantes da medicina? Sim, eu sei que é difícil dizer isso, né? Dizer que é mais importante e trabalha nela, mas por que eu considero que sim? Porque é difícil você dizer que tem assim, uma saúde plena sem uma saúde mental, né? E como que eu chego a essa conclusão? Por exemplo, quando você tem a morte física, o coração para de bater, ou então o coração está falhando, o pessoal coloca marca-passo, mas porque ainda tem ali o cérebro funcionando. Mas se tem a morte cerebral e o coração continua batendo, o pessoal considera que está morto. Então, assim, não tem emoção, não consegue viver. Então, indo por aí, eu considero assim que está primordial, fundamental, né? Então, considero com certeza. Importante. Na sua opinião, como psiquiatra, o que é a psiquiatria? Você já falou que a psiquiatria ela envolve a alma da pessoa, né? O cérebro, a vida no todo. Então, na sua opinião, o que ela pode contribuir a mais para a pessoa ter uma vida saudável, uma vida plena, uma vida com mais alegria? Isso. O que eu entendo assim, até o momento, porque a gente só deixa de aprender quando morre. Até o momento, o que eu tenho para entender da psiquiatria, o que ela pode colaborar é o seguinte, é ajudar a pessoa a encontrar, dentro da capacidade dela, a cada dia mais um modo de estar bem com as ferramentas dela e consigo próprio, né? Sem depender de fatores externos, depender do outro ou do próximo, estar bem consigo mesmo, com as suas qualidades, sem depender de fatores externos, de material, né? Mas com a sua essência, né? Certo. E através dessas ferramentas, a pessoa pode desenvolver métodos próprios ou são métodos gerais? Métodos próprios. Os métodos gerais, eles ajudam sim, eles ali criam traços, fundamentos, direcionam, mas os métodos próprios vão ser a pessoa que vão conseguir, porque cada um tem um ponto forte em especial. E é até a função que eu quis fazer a psicoterapia para complementar a psiquiatria, porque a psicoterapia é justamente isso, é procurar o ponto forte de cada um para tentar ajudar a buscar naquela pessoa o alicerce dela, né? Então cada um tem um diagnóstico. Sim, tem pessoas com diagnósticos muito parecidos, às vezes o mesmo diagnóstico, mas mesmo pessoas com o mesmo diagnóstico são diferentes, né? Tem características Ninguém diferentes. é igual a ninguém, né? Ninguém é igual a ninguém. Com certeza. Vamos chamar os nossos anunciantes e logo estaremos de volta. Voltando aqui com o Dr. Geraldo, nosso entrevistado de hoje no canal Dagoberto no ar. Desde já
eu queria dar um recado a todos que estão assistindo, que é um grande abraço ao Claudinho Guide, da Mega System Informática, e ao meu amigo também, Toninho da Leleta, que fazem parte da diretoria do Lar São Vicente de Paula, viu, Dr. Geraldo? E o Lar São Vicente de Paula faz um trabalho muito importante perante a comunidade e sempre está precisando de contribuições, de um apoio maior da comunidade. Então eu venho aqui falar para vocês que eles estão promovendo no dia 11 de julho uma live em prol Lar São Vicente de Paula de Conceição da Aparecida, e também está vendendo bilhete, o bilhete a R$10 de uma moto 0 km. Então quero deixar aqui o meu abraço ao Claudinho, ao Toninho, a toda a diretoria do Lar São Vicente de Paula, que faz um trabalho especial aos nossos idosos, porque temos que pensar que um dia nós vamos chegar lá. Sim. E nós não sabemos se vamos precisar do Lar São Vicente de Paula. Então quer dizer, vamos ajudar, vamos contribuir, porque isso vale a pena. Voltando à entrevista aqui, Dr. Geraldo, hoje vivemos uma pandemia, talvez o momento mais crítico que o mundo passa. Ninguém esperava passar por este momento e a duração que ele está tendo, né? Que ele já passa de um ano. Na sua opinião, na sua análise psiquiátrica, o que é o mundo hoje com uma pandemia? Apesar de já ter tido outras pandemias, essa não deixa de ser especial porque o mundo ele tá mais globalizado que antes. Então, assim, a circulação de pessoas, da informação, as pessoas estão circulando mais. Então, assim, existe fake news, por exemplo, as pessoas estão, por exemplo, com medo exacerbado de algumas situações. Existe aí, por exemplo, a atuação do Estado, às vezes entra em conflito com direitos individuais, deveres comuns, até onde o Estado pode atuar, as consequências, por exemplo, porque hoje, em pandemias anteriores, era mais a sociedade não era tão urbanizada, então as pessoas estavam mais na zona rural, não afetava tanto o serviço, né? Claro que existia já o comércio, mas as pessoas não afetava tanto o desemprego quanto hoje. Hoje as pessoas estão mais urbanizadas, então está afetando sim o desemprego, então não dá para encarar. Está vindo aí uma crise financeira brava, né? Isso. Um lockdown, assim, o impacto dele na gripe espanhola como hoje, né? Então as pessoas estão muito mais dependentes do trabalho do comércio, tem pessoas que vivem disso, do comércio, né? E algumas conseguem, sim, tem laços aí, tem pessoas que estão voltando para o interior, né? Que tem famílias do interior, mas tem pessoas que precisam trabalhar disso. Então tem pessoas impactadas, sim, né? Então, assim, acabam sendo, como você me disse, a minha opinião, que eu percebo. Tem sim aquelas pessoas que sofrem com a pandemia em si, estão sofrendo, perdendo vidas, parentes, sofrendo com a doença em si, mas também tem as pessoas que estão sofrendo com as consequências, que é aquelas que estariam talvez dentro das 97% que passariam pelos vírus e não morreriam, porém estão sofrendo as consequências do lockdown. Então também elas estão sofrendo por algo que não morreriam. É difícil você dizer assim o que é justo e o que não é, né? Então assim, há um sofrimento aí que quem vai dizer o que é justo e o que é não? Essas pessoas têm direito a dizer, né? É uma democracia, elas têm direito à voz, elas têm direito a trabalhar, é o que eu imagino. Elas têm direito a exercer a vida religiosa, existem os direitos individuais, elas têm o direito de questionar. Nós temos uma Constituição, né, aprovada em 1988, que dá livre, né, dá livre-arbítrio ao indivíduo. Até onde o Estado pode interferir na vida das pessoas, os direitos individuais. Até onde eu entendo, bem, eu não sou advogado, mas o Estado não é dono da vida das pessoas, né? O Estado pode proporcionar que as pessoas se cuidem, mas ele não pode obrigar, é o que eu imagino. Com certeza. Eu fico satisfeito que você perguntou qual é a minha opinião, então assim, eu estou dando a minha opinião, ela não é
ela não tem que ser exatamente o que a medicina diz ou o que a política diz, né? Então é legal a gente poder expressar assim. Com certeza. E neste momento, Dr. Geraldo, a gente vê que o índice de suicídio na pandemia, esse uma coisa que veio na minha cabeça agora e eu acho que é interessante, vem aumentando. Você como psiquiatra, como um médico que trata a alma das pessoas, vamos dizer assim, por que é esse aumento do índice de suicídio, de depressão perante a pandemia? Eu resumiria em desprezo da particularidade do indivíduo e comunização desprezo pelas diferenças, comunização das igualdades, muitas vezes o politicamente correto. Essas pessoas estão sendo assim enquadradas em muitas situações que elas têm que se dizer assim, seguir esse padrão. Ah, isso é correto, isso não é correto, um padrão de beleza, o jeito certo de se portar, o jeito certo de se vestir, o padrão ideal de corpo, o que ela pode dizer, o que ela não pode. Às vezes o perfil, a política como anda assim, de cada um, a política social de cada um, não digo de partido político, mas o modo como a sociedade vem sendo, né? O que é retratado nas novelas. Então, assim, as pessoas são particulares, elas são individuais. Então, eu acho que existe, sim, uma tendência à comunização, uma globalização que vem afetando essas pessoas. Enquanto existia um mundo menos globalizado, um mundo mais antigo, é claro, sim, existia transtornos mentais, mas eu acho que é inegável dizer que esses transtornos mentais estão aumentando. E eles estão aumentando com a globalização, né? Então, importante você frisar isso para quem está assistindo a gente. Com alguma coisa aí que estão tentando deixar as coisas tudo quadradinho, tudo retinho, assim, e meio que desprezando, assim, as particularidades, o que eu digo, os direitos individuais. Certo. E porque eu acho que uma pessoa, quando cai numa depressão, numa cama, não quer ver mais ninguém, né? Desanima da vida, eu acho que ela precisa ali de um tratamento, de uma pessoa com uma palavra carinhosa, entendeu? Não de isolamento, porque às vezes eu acho que, igual você falou, a gente vive num país democrático de direito, cada um tem livre opinião de tudo, mas eu também sou da sua opinião, que o Estado não pode obrigar ninguém a nada. Isso. Ele pode indicar o caminho. Isso. Também né? penso assim. Ele pode indicar. Então eu acho que esse índice de suicídios que a gente está tendo, de depressão, vem justamente disso aí. Disso aí. Das pessoas tentar interferir na vida de outras pessoas. Isso,
Qual a sua opinião, doutor Geraldo, sobre a nossa vacinação, o nosso ritmo de vacinação hoje? Olha, o ritmo, eu posso dizer, eu não estou muito por dentro. Eu acho que, como está em outros países do mundo, cada país tem a sua liberação, né? Tem seus órgãos, igual o Brasil tem a Anvisa. O governo ele tem que seguir a aprovação da Anvisa. Se ele compra uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, ele vai ser responsabilizado, né? Seria irresponsável. Eu não sei, não estou por dentro disso. Mas assim, se foi aprovado e se ele comprou e está vacinando, não sei como está o ritmo. Mas eu acho assim, que se está sendo disponível, as pessoas estão querendo vacinar e está sendo disponível, né? Que se vacinem, mas eu acho que a obrigatoriedade ela não deve ser imposta nesses casos, porque uns dizem que alguns se sentiram mal, outros que se sentiram bem, e elas não querem ser tratadas como gado, né? Então, como que você vê o mundo pós-pandemia? olha, eu acho que será muito diferente, terá-se um novo normal, ele terá um comércio diferente. Aí eu até vi, né, modelos de aviação, né, o mundo financeiro não vai querer sofrer ou passar por outra do tipo, então ele vai querer se preparar para alguma coisa do tipo, né? Então eu acho que pode ter uma nova reordenação, sim, do jeito de lidar com as coisas. Até o modo de vida das pessoas você acha que pode ser alterado? Sim. Eu acho que o que as pessoas não podem se deixar levar é que isso afetem elas. É que o mundo afora, que afete o mundo afora. E não deixa afetar o seu interior. Que a pessoa seja ela independente do mundo afora. E eu mesmo já precisei de psiquiatra, já estive... Hoje eu consigo enxergar minha vida que eu preciso estar bem. Eu já tive quatro situações que eu me deparei. Em estar bem num lugar ruim, estar ruim no lugar bom, estar bom no lugar bom e estar ruim no lugar ruim. É claro, é melhor estar bom no lugar bom, né? Mas o pior de tudo é estar ruim no lugar ruim. Mas entre estar bem no lugar ruim e estar ruim no lugar bom, eu prefiro estar bom no lugar ruim. Porque o fator externo não te afeta. E isso a psiquiatria pode contribuir? Sim, é o que vai tratar o interior da pessoa. Né? Não deixar te afetar. Né? Como diz, a água que afunda o barco é o que está dentro do barco, não é o que está do lado de fora. Qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Então, o psicólogo, a formação dele é uma faculdade diferente. Eu acho que já seria mais a função do psicólogo é a psicoterapia, seria só a psicoterapia mesmo. São 5 anos de faculdade, ali ele vai ver diversas técnicas, escolher uma especial, uma faculdade diferente. O psiquiatra, ele precisa passar pela faculdade de medicina primeiro, né? Primeiro, o percurso do psiquiatra, ele tem que fazer a faculdade de medicina, prestar uma residência médica, né? E quando ele passa, ele vai disputar com outros médicos, e assim, ele sendo aprovado, ele vai cursar os 3 anos de residência, R1, R2 e R3. Assim, ele formando o R3, ele pode prestar outra prova para fazer um R4, que é chamado 4º ano de residência, foi o que eu fiz. Aí ele pode ir para a área ou de psicogeriatria, ou de psiquiatria infantil, né, ou a psiquiatria geriátrica, que eu falei antes, ou a psiquiatria forense, ou a psicoterapia, que foi o caso que eu fiz. Existe também uma maneira de fazer a medicina do sono, e tem como fazer também a medicina da adicção, a medicina de drogas, que tem no Rio Grande do Sul. E com o tempo surgem mais algumas. Mas assim, abre esse campo para fazer essas 6 áreas, são chamadas áreas de atuação. Então, para fazer essa psicoterapia, como eu disse, ou a psiquiatria infantil, não tem como fazer se não ter feito a residência de psiquiatria primeiro. Você também tem formação em psicoterapeuta, né? Foi essa a situação que eu fiz, da psicoterapia. Em 2020. Isso. O que você diferencia psiquiatria e a psicoterapia? Então, a psiquiatria, a gente já começa a atuar com medicações. Enquanto muitas vezes que na psicoterapia a gente consegue levar o paciente, mas com uma mudança de hábito, uma conversa junto,
Mas assim, eu considero que a maioria dos pacientes psiquiátricos são muito abordavelmente psicoterápicos também, né? Mas nem todo paciente que precisa da psicoterapia precisa de uma abordagem psiquiátrica. Nem todo paciente, então, precisa de medicamentos para ser tratado. Isso. Eu tento fazer a psicoterapia é o principal que eu procuro fazer nas pessoas antes da medicação, antes de chegar ao ponto de chegar à medicação. Muitas vezes eu uso psicoterápico, mudança de hábito, né? E eu gosto de trabalhar com a higiene do sono, mudanças de hábitos, fatores benéficos, para a pessoa não chegar ao ponto de precisar da medicação. E quando ela chega a precisar, eu gosto de usar excelentes medicamentos naturais que você tem aí à base de passiflora encarnada, né, de maracujá, medicamentos naturais mesmo. Medicamentos naturais. Que não são viciantes. Isso. Então, assim, é possível comprar sem receita. Então, eu mesmo uso de vez em quando e eu sinto que faz bem. Mas quando é preciso, como psiquiatra, então eu procuro usar aqueles que são tarja vermelha, que tem um menor impacto, né, que a pessoa pode sair dele com menos efeitos colaterais, com menos dependência, né, e se sai mais rápido. Então, assim, a psicoterapia é o que mais me ajuda a evitar o uso da medicação. Certo. O Dr. Geraldo, voltando ao tema que às vezes é pouco abordado pela mídia, mas que eu acho que, não sei, não tenho dados em mãos corretos, quantos por cento hoje do Brasil são pessoas depressivas. O que você acha a pessoa cair numa depressão? Olha, quais os fatores principais? Existe, assim, o fator genético, mas eu acredito que seja a menor parte. Existe, sim, uma depressão ali por predisposição genética, mas eu não acredito que seja que todas essas depressões ou ansiedade instrumental seja de predisposição genética. Não, seja desequilíbrio de comportamento mesmo, maneira de lidar com a vida. As pessoas não estão sabendo lidar, estão deixando a água de fora do barco invadir o barco, né? São pensamentos distorcidos. Isso, maneira de encarar a vida de modo errado. Estão deslizando nos fatores de proteção, não estão praticando os hábitos benéficos, assistem televisão até tarde, acorda tarde. Melhor horário de acordar é antes do sol. Amanhã é muito bom, faz muito bom amanhã para a mente da pessoa, né? Seguir o ciclo natural. Então, de dia para viver, de noite para dormir, de noite não é para sono, entendeu? De noite é para descansar. Trabalhar o ritmo normal. Se trabalhar de menos, muito pouco, a ociosidade não faz bem, mas se trabalhar demais vai fazer mal também. Preocupar demais também vai fazer mal, né? Então, muito interessante essas dicas, viu? O excesso faz mal, né? A falta faz mal também. Como diz o que muitos dizem, a diferença do remédio com veneno é a dose, né? Então, acredito que seria mais ou menos por aí. As pessoas estão com muita perspectiva, ilusão, idealizando a felicidade no material, em ter alguma coisa, o carro do ano, a roupa ou a viagem, os sorrisos, mas não percebe que às vezes sorrisos atrás de fotos e viagens, às vezes não é bem aquilo, é o sorriso atrás da foto só, tirou a foto, acabou o sorriso, então não é aquilo. Aproveita a viagem, não tem necessidade. Aproveitar o momento. O momento, é muito melhor o momento, entendeu? Eu mesmo particularmente, eu não sinto necessidade de ter uma rede social para expor, assim, algo que outras pessoas vão ver. Então, acho que eu prefiro o contato pessoal, encontrar com alguém na rua e conversar ali meia hora ou uma hora do que... É mais satisfatório para você. Muito mais satisfatório, muito mais. E faz melhor para a tua alma. Você vê na internet um lugar lindo, vê um filme lindo, eu prefiro ir para uma roça que é perto, 2, 3 quilômetros daqui, e às vezes um lugar que não é tão bonito assim, mas ver realmente aquela árvore, aquele lago, às vezes que nem é tão esplendoroso assim, mas é real. Eu estou vendo, está perto de mim, entendeu? Um cachorro brincar ali e tudo, que às vezes ficar vendo um elefante pela televisão, assim. E isso, num curso que eu fiz,
o palestrante disse que às vezes a felicidade está tão perto da gente e a gente busca ela tão longe, né? Percebe. Então, essa percepção do ser humano com a palavra felicidade, eu acho que ela evita muito da pessoa cair em depressão. Buscar os pequenos momentos felizes e em vez de lutar por coisas que estão tão longe e que ao conquistar, ela sempre vai querer mais. Porque a ambição, não sei se você concorda, doutor Geraldo, a ambição, ela faz parte do ser humano. Faz parte, uma ambição saudável, né? Só que ela não, igual você falou, tudo que é demais é ruim. Ela não pode ser demais, mas ela tem que ter ambição. Uma ambição saudável. Então acho que se você, a gente vive hoje numa sociedade que ainda é majoritariamente teísta, acredita em Deus. E dentro da brasileira é majoritariamente cristã, diria assim, eu sou cristão, né? Então, sou católico. Eu diria que na Bíblia Deus diz que entregou uma moeda para um, uma moeda para outro, né? Outro fez 10, outro fez 5, outro não fez nada. Então ele não gostou daquele que não fez nada. Aquele que fez pouco, ele gostou, mas aquele que fez mais, ele gostou também. Mas aquele que não fez nada, ele tirou e deu para outro, né? Mas assim, é importante sim a ambição, mas não é aquilo que deve tomar conta do ser humano, né? Aquilo que tomar conta da vida da pessoa, né? É muito importante que a gente encontre assim a verdade, que é a razão da nossa vida. A verdade não traz sofrimento, que é a palavra, né, o verbo da vida, né, que é o sentido que a Bíblia nos traz, ele não traz sofrimento. Que a nossa função é a vida espiritual, é uma vida do outro lado. Então, a gente não busca algo para essa vida de satisfação plena, é para outra vida. E essa vida é um caminho. Então, se você procura algo que está te penando nessa vida e não vai te conseguir te trazer algo para outra vida, eu acho que está no caminho errado, né? Entendi. Se a tua verdade às vezes está te escravizando, de repente essa verdade deve ser de outra pessoa, né? Você está sendo escravo da verdade de outra pessoa. Então, buscar uma verdade que te alivia. Como eu disse, a água que afunda o barco é aquela que está dentro. Existe um mundo de água lá fora no mar. Se ela não invadir o barco, ela não vai afundar. Mas se tiver um pouco de água dentro, muitas vezes ela afunda aquele barco. Muito interessante. Vamos lá chamar os nossos anunciantes e já retornaremos com as considerações finais do Dr. Geraldo, seus conselhos, para que você tenha uma vida mais saudável e viver com mais qualidade de vida. Estamos de volta aqui. Dr. Geraldo, queria agradecer muito este bate-papo que a gente teve, né? Você é uma pessoa que eu posso falar que eu te vi criança, sou muito amigo da sua mãe, do seu pai,
e falar para você que realmente é uma satisfação ter você no nosso canal e poder levar as pessoas um exemplo como você. Para mim você é um exemplo. Muito obrigado. Um exemplo de superação, um exemplo de um garoto bom, um exemplo de um garoto que lutou, que se formou e que hoje está dando uma entrevista, levando conselhos como um médico psiquiatra às pessoas. Eu tenho certeza que você é um grande orgulho para sua mãe e para o seu pai. Muito obrigado. Viu? E eu quero que você deixe aí as considerações finais para quem está assistindo o canal da Goberto no Ar. Sim, então agradecer então a oportunidade, desejar que vocês todos aí sejam felizes, porque essa é uma palavra muito singela, mas é uma frase que eu gostaria de desejar, né? Felicidade, buscar a felicidade em si. E como é bem particular, ele gostou muito que ele perguntou sobre a minha opinião, então eu vou dizer uma opinião bem sincera. Não deixe que as pessoas criem poder sobre vocês ao ponto de dizerem assim, é dever do Estado cuidarem da vida de vocês. O Estado tem dever se vocês derem o direito a ele, né? Então, assim, ele não tem o dever se vocês não concederem esse direito. Eu acho que as pessoas devem procurar seus direitos individuais e não deixarem de viver, porque tem pessoas adoecendo por isso. Elas devem procurar direitos e não serem exercidos os direitos do Estado sobre essas pessoas. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo programa, canal da Goberto no Ar.